Olá, amigos! Vamos iniciar o nosso momento de oração com a leitura de uma mensagem do livro Ainda Hoje, do Chico Xavier. A mensagem diz: ama aqueles que o Senhor te confiou, quais são, e não como desejarias tu fossem eles, porque pelos teus votos bem cumpridos encontrarás o caminho do acesso à sublime comunhão nas alegrias de tua família espiritual. Essa mensagem vai nos trazer o convite a amar a todos da maneira como eles são e não como a gente queria que eles fossem, ou da maneira como a gente é, fazendo com que possamos exercitar o amor de todas as formas, o amor incondicional, e que com isso, nesse momento, possamos elevar o nosso pensamento ao alto, entrar em sintonia com os nossos anjos da guarda, com a espiritualidade superior, e encher o nosso peito do amor do Cristo, o amor que perdoa, o amor que regenera, o amor que revigora, o amor que faz nascer planta em meio aos espinhos, às rochas, o amor que rega todos os dias o nosso passo em sociedade, para que possamos ter dias melhores, pessoas melhores, lugares melhores e uma sociedade assim melhor. Sejamos nós aqueles que amamos sem esperar nada em troca, sabendo que estamos glorificados apenas pelo amor que irradia da gente, porque esse sim é abençoado. Fiquemos em paz, estejamos todos em paz e que assim seja. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis, itens 1 e 2. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechada a porta, ora a teu pai em secreto. E teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga. E quando orais, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário primeiro que vós lhe o peçais. Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também vosso Pai que está nos céus vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não há de perdoar vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. O Evangelho de Mateus e Marcos, nessa questão das condições da prece e as condições para pedir a Deus, para suplicar a Deus, ele apresenta 3 aspectos. Primeiro, que quando a gente estiver orando, a gente não seja como hipócrita, para se mostrar, para dizer aos homens que nós somos bons. Esse é o primeiro aspecto, porque não haverá recompensa nesta oração, porque a recompensa já aconteceu. Era para ser visto? Já foi visto. Mas aí a orientação é quando a gente orar, que a gente entre no nosso quarto, no nosso aposento, feche a nossa porta e oremos em secreto. Isso não significa dizer exatamente o que está aqui ao pé da letra, mas que a gente sempre ore em secreto, sem precisar demonstrar para os outros que nós estamos orando, que nós estamos rezando.
porque Deus conhece a todos nós e sabe o que se passa em secreto ou não, e nos recompensará através da súplica que fizemos, se nós tivermos mérito. Se não tivermos mérito por aquilo que pedimos, Ele nos dará de outra forma algo que nos recompense. Outro aspecto é não falar muito, não fazer aquelas orações compridas demais, como se Deus não tivesse ouvidos. A gente precisa fazer uma oração breve, pedindo com consciência aquilo que de fato nós estamos precisando receber. E aí sabe-se que Deus conhece nosso coração. E o outro aspecto é, se a gente está se preparando para orar, especialmente o Pai Nosso, que a gente primeiro lembre daquelas pessoas com as quais a gente não está bem, ou que a gente está com raiva, que precisam ser perdoadas, para que a nossa prece seja ouvida pelos céus, para que seja atendida também. Porque se nós estamos pedindo a Deus algo e não perdoamos aquele que nos ofendeu, nem o Pai Nosso nós podemos orar e nem a nossa prece tem muito sentido ou significado para Deus, porque são apenas palavras soltas ao vento, mas a gente não está com o coração contrito e não se esforçou para perdoar o outro. Se a gente não pôde perdoar porque somos humanos e imperfeitos, ainda não podemos perdoar, então que nós oremos pedindo a Deus para que Ele nos ajude a perdoar aquele que nos ofendeu. Então são os 3 aspectos abordados no Evangelho de hoje, sobre os quais devemos ter bastante atenção na hora de orar. Que em nome de Jesus, nosso divino amigo e mestre, os nossos amigos espirituais, abençoem e modifiquem as propriedades moleculares, adquirindo benefícios espirituais e terapêuticos na nossa água, para que possamos fortalecer nosso corpo e nossa mente na luta diária, no pão que sustenta a vida, mas que também alimenta o espírito, com a bênção e a proteção dos nossos amigos espirituais, que assim seja.